Então, o autor do livro de Juízes, Samuel, ele muda um pouco, não tem mais juízes para falar, e vai mostrar, então, com um certo microscópio, como era a vida nos lares. E duas histórias, são três histórias, quase, de Mica, que vai emendar com a história da tribo de Dan, e depois a tribo de Benjamim, que vai ter uma história de um outro levita. E aí vai gerar uma guerra civil em Israel. Vai terminar assim com chave de ferrugem, não é chave de ouro. E é interessante que a história de hoje, que é cumprida, e mais a outra história, vai mostrar para nós uma mudança muito séria que vai ser demonstrada no livro de Apocalipse, capítulo 7. Olha, em Juízes, vai ter uma mudança muito séria no livro de Apocalipse, capítulo 7, quando Jesus fala que, no fim dos tempos, durante a tribulação, vai ter 12.000 jovens de cada tribo da nação de Israel que vão sair pregando o evangelho do reino, os 144.000. Só que vai ter uma mudança nessas tribos. Me lembre se eu esquecer de falar isso no final do estudo. Tá ok? Beleza? Vamos lá. O título de hoje, ele fala que o abandono da aliança e da adoração, esse desprezo da aliança, que é a palavra de Deus, aquilo que Deus acordou com a nação de Israel, aquilo que Moisés entregou para o povo, e inicialmente o povo falou, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas eles desprezavam. Começaram até bem conquistar a terra, mas ao longo do tempo já foram mudando, colocando algumas práticas nessa conquista. Depois, no caso aqui, a tribo de Dan, ela não conquistou a terra direito, ela teve uma certa preguiça, medo, covardia, e acabou tendo uma propriedade muito pequena, mas nem ficou dentro da propriedade. Porque chegar, e tem gente aqui, está complicada, vamos ficar por aqui mesmo. Eles não foram fiéis, não acreditavam que Deus poderia dar força deles irem lá e conquistarem a terra que Deus tinha dado para eles. Então, eles abandonam essa palavra de Deus, não demonstram confiança de que Deus poderia estar com eles. E aí algumas tribos conquistam a terra, mas começam práticas de escravidão, depois começam práticas de misturarem os filhos e as filhas com esses povos, começaram a adorar esses deuses que tinham o centro de Baal, o deus principal, e cada vez entravam num processo de degradação e de opressão dessas pessoas. Então, a ideia aqui que Samuel está fazendo para nós, vai mostrar essa história, que eles abandonaram a aliança e abandonaram a adoração verdadeira. Eles adoraram, continuaram sendo religiosos, continuaram tendo apego ao mundo religioso, e até com versos, com jeitão, com palavras que vinham daquilo que eles se lembravam de Deus. E por causa desse abandono da aliança, da palavra, o desprezo da aliança da palavra e o desprezo da adoração verdadeira, vai aflorar na vida deles a idolatria e a degradação. Quando alguém tem contato com a palavra de Deus, quando é evangelizada, quando alguém investe tempo, quando alguém vem para o meio cristão, participa da comunhão e tem muito investimento, alguém investiu na vida dele, alguém gastou tempo de explicar quem é Deus, o que Jesus Cristo fez, a salvação pela graça, e essa pessoa, gosta, curte, mas não quer que nada afete a vida dela, não quer que aconteça nenhuma transformação, a pessoa barra qualquer ação de Deus na sua vida e acaba desprezando a palavra, e até sendo, num certo momento, as pessoas se alegram, até pensam que ela é crente, ela nasceu de novo, ela é salva, porque ela convive no meio, ela aprende a falar algumas palavras, e num certo momento, não, eu estou cansado já cansei de brincar, eu quero cuidar da minha vida. E muitas vezes gera até problema dentro da comunidade bíblica, que aí a gente muitas vezes fica perdido, não sabe o que fazer, não sabe se apoia, se confronta, se convive ou se afasta, cria uma certa confusão. Essa pessoa
por causa desse abandono, essas pessoas, por causa do abandono e o desprezo da palavra de Deus, vai começar a aflorar. A idolatria vai começar a ser demonstrado o que essas pessoas realmente dão valor. Se é o próprio ego, se é os bens, se é a fama, se é o status. Então, vai sair para fora coisas que a gente nem imagina. E ela vai começar a demonstrar, eles vão começar a demonstrar que Deus não tem lugar na vida delas. Até vão querer carregar aquilo que aprenderam dentro da igreja para a vida delas, mas simplesmente como ações religiosas. Então vai aflorar a idolatria e a depravação. Por quê? A pessoa aí, ela fala, eu aprendi como ter controle sobre a minha vida. Então agora a pessoa vai ficar especialista, vai fazer bacharel e doutorado em pecado, mas controlando o pecado. E principalmente na área moral. Então é um religioso imoral. E isso vai ser exposto para fora. Porque a pessoa agora ela está livre. Ninguém retrai mais ela. Ninguém ousa agora confrontar ela, porque agora ela é mais forte. Ela cresceu. Agora ela tem uma autoconfiança. Então, quando se abandona a aliança, teve contato com a aliança, sabe muito sobre a aliança, sobre a vontade de Deus, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, mas abandona a verdadeira adoração, que é submeter ao Senhor, orar em espírito, louvar em espírito e em verdade. Quando se abandona, rejeita isso, mesmo, e tendo experimentado isso, vai ser aflorado. Você sabe o que significa aflorar? Vem da palavra de nascer uma flor. Está lá, você olha, é igual a sakura. Esses dias parece que há um milagre aqui no Japão. Você olha para tudo quanto é lugar, você vê essas árvores verdes, tranquilas, as árvores não são bonitinhas, são normais, você não dá valor nenhum, mas de repente, em 2 dias, aquilo, tudo rosa, lilás. Você vai no Parque Ramadeiras, você anda nas estradas aí, né? Você fala, uau, mas onde estavam essas árvores? Elas estavam lá, mas foi aflorado, apareceu, parece que como um milagre. E aí a gente estranha. Puxa, eu não pensei que essa pessoa era desse jeito. E é o que nós vamos ver hoje nessa história aí. Tem um mapa aqui, só para a gente dar uma ideia. Olha só, de todas as tribos espalhadas, Dan ficava ali. E Efraim é uma região montanhosa, Benjamim é uma tribo pequena também. Aqui ao sul tem Judá, Simeão está dentro de Judá, e ao sul tem Benjamim. Os filisteus estavam nessa região, aqui é a faixa de Gaza, aqui é o Mediterrâneo. Dan tentou conquistar a sua terra prometida, mas encontrou dificuldade. Tá os filisteus apertando eles, tem a tribo de Efraim. Então a história que vai acontecer, os danitas do povo de Dan, eles vão tentar entrar em Efraim para conquistar uma cidade que, como era numa região montanhosa, essa cidade vivia meio isolada, sem nenhuma influência dos filisteus, sem ninguém controlando eles. E eles, ao mesmo tempo, não quiseram ter nenhuma parceria com nenhum povo para fazer um pacto, para poder ajudar. A ideia é que ninguém chegaria lá. Então, eles viviam a cidade de Laís, vai viver num lugar tranquilo. É uma cidade que parece uma Suíça, né? Um povo tranquilo, não tinha nenhuma autoridade, ninguém que dava limites para eles, e viviam em paz e segurança, tranquilos. Não tinha nada que dirigia a vida deles. Opa, então se os damitas, ao conquistar a terra, tiverem dificuldade, eles vão sair para conquistar algum outro lugar e vão achar essa cidade. Que oportunidade! Vamos lá? Versículo 1. Aqui, nesses capítulos finais do livro de Juízes, Samuel vai repetir várias vezes. É quase que o efeito, ou a razão, a motivação, o porquê da nação de Israel passar por esses 400 anos com ciclos de falhas. A ideia é que naqueles dias não havia rei em Israel. Ninguém que exigia do povo, olha,
Pessoal, vocês estão andando desse jeito. Tem a palavra, tem a aliança, não é desse jeito. Quando os reis surgiram, Saul começou um pouquinho a determinar como que as tribos deveriam exigir. Davi foi mais forte, Salomão também foi. Mas o rei era muito preocupado com a justiça social e a vivência da nação de Israel com relação à aliança. Então, se surgisse algum movimento ali na nação de Israel, de adoração a outros deuses, algum povo tentando trazer alguma religiosidade, perseguir, o rei ele era para fazer agitar as tribos para combater isso. E o que acontece nessa história aqui, que Mica fez uma religiosidade, mas ninguém combateu, ninguém foi lá dizer para Mica, está errado. E o próprio levita vem e entra na história. Agora, aparentemente, autorizando Mica, já que ele pertence à religião, sabe da aliança, e o Mica convocou ele, ele aceita. Então, Mica ficou muito mais tranquilo. Puxa, convidei, o cara aceitou, então está aprovado. Ele bateu em Cã, vamos junto nessa história. Então, naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar. Ok? Entenderam? Beleza? Porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Josué distribuiu os lugares. A ideia aqui é que eles não tinham conquistado esses lugares. Eles não foram obedientes. Não dependeram de Deus. Era difícil? Era. Mas a tribo de Dan, já quando Moisés esteve no deserto, quando saía a caminhada, juntamente com o tabernáculo, 3 tribos na frente, as 3 primeiras da frente iam na frente, depois mais 3 tribos, atrás ia mais 6 tribos. E a última, a rabeira, era a tribo de Dan. Constantemente, Moisés saía da onde estava, lá da frente do tabernáculo, tinha que andar até o fim, até aquele lugar, porque lá estavam os danitas criando caso. É interessante, né, esse povo da cauda, né, do fundão da escola. Sempre tão... É o pessoal distante, provocando situações, e quando você chega lá, eles nunca são culpados. Você fez tiro de guerra também, Silvio? Eu, quando fiz tiro de guerra, o meu CG, os jovens eles eram muito espertos. E a gente ficava sempre no fundo. Constantemente, outros grupos pegavam guarda, porque eles aprontavam, e quando o subtenente vinha, os outros grupos estavam aprontando e eles já estavam fora, estavam certinho. Eles sempre colocavam armadilhas, e quando vinha resolver o problema, eles nunca pareciam. Imagine se fossem eles. Então, os danitas eram causadores de causos dentro da nação de Israel. Eles não tinham recebido por causa da culpa deles. Foi dado. Olha, aquele lugar é de vocês. Mas aí eles ficaram meio acovardados, não queriam, ficaram ali, não tomaram como direito ali, não confiaram em Deus e ficavam naquele vai e vem ali. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles começaram a buscar em outros lugares. Então convocaram aí 5 homens, como Josué fez no começo, de espiar a terra, vir dar relatório. Então agora, não conseguimos aqui, está difícil, tal. Eles desprezaram as ordens de Deus, a direção de Deus, o sorteio que Josué fez. Vamos tentar em outro lugar, a gente está sem terra, não estamos posse ainda. Então eles já começaram a desobedecer por aí, desconfiando de Deus, não dependendo de Deus. E lhe disseram a esses 5 homens, vão e explorem a terra. Então eles chegaram à região montanhosa de Efraim, que é aquele um pouquinho para cima lá, já que não tinha muita gente que morava nesse lugar, por ser montanhosa, e chegaram até a casa de Mica. E esses 5 jovens pernoitaram ali. Percebe que uma história de Mica agora vai ter um início com a história da tribo de Dan. Eles estavam sentindo falta, já estavam cansados de não ter uma posição. Era a única tribo ainda que não tinha tomado, não tinha um lugar que podiam chamar deles. Então eles vão para uma outra tribo, a tribo de Efraim.
Abandonaram o lugar que tinha sido designado para eles. E aí mandaram espiar. E foi 5 jovens. E chegaram à casa de Mica e pernoitaram. Ok. Versículo 3. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Os efraimitas tinham uma linguagem. Eles não conseguiam falar, acho que, não sei se é cibolete ou chibolete. Quando Jefté foi, eles quiseram ameaçar Jefté partiu para cima deles, e aí em todos os lugares que eles tentaram fugir pelo Rio Jordão, Jefté colocou homens ali e falava: você é efraimita? Eu não. Então fala chibolete. Aí, cibolete. Ou é o contrário, não me lembro, sempre esqueço disso. Então, se eles não conseguiam falar, eles tinham uma linguagem própria. Então, cada tribo, apesar de ser israelita, ela tinha o seu sotaque, não tinha jeito. No Brasil é assim, nós temos o mineiro, tem o caipira de São Paulo, o pessoal da cidade de São Paulo, o pessoal do litoral, você tem o carioca é bem conhecido, o baiano, o pernambucano, o pessoal lá de Santa Catarina. Então, de alguma forma, eles começaram a conversar com esse levita. Espera aí, você não é daqui. A gente sabe que o jeitão de você falar é diferente. Então, a ideia é que o levita tinha vindo de outro lugar. Agora, de onde ele era, não sabemos se talvez ele conheceram, tiveram contato com esse levita já antes, em algum lugar, mas fazem a pergunta. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? Parece o Globo Repórter, né? Quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a esse lugar? Fizeram pergunta. É estranho, porque os levitas estão estabelecidos nos lugares. E o seu sotaque não é o sotaque daqui. Então, quem trouxe você para cá? Nunca vi isso. O que você está fazendo aqui? E o que prende vocês? Por que você está aqui, então? E ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Então ele contou a história do que tinha acontecido. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. Esse levita não poderia ser sacerdote, mas já que ele está imbuído da estola sacerdotal, então consulta a Deus. Eles não quiseram consultar se eles estavam certos ou errados. Eles queriam consultar se aquilo que eles vão fazer vai dar certo ou não, se Deus estará com eles. Nós devemos consultar a Deus em tudo que a gente faz. Mas antes de sabermos se aquilo vai dar certo ou não, nós temos que perguntar para Deus se a nossa atitude, se o nosso pensamento está certo ou não. O que eles estão fazendo aqui é um ato místico, é um ato de misticismo, de depender de uma áurea espiritual, de uma entidade espiritual, para ver se vai dar certo ou não. É tratar Deus como horóscopo, é tratar Deus como um médium, é tratar Deus como já que você está com a estola sacerdotal, então sua estola vai vai esquentar ou vai esfriar aí, vai tremer alguma coisa, a gente vai saber então se aquilo que vamos fazer é certo ou errado, independente se nós estamos certos ou errados. Você não vai para um horóscopo preocupado se você está certo ou errado, você quer saber uma orientação, uma palavra ali, né? Muitas igrejas, as pessoas vão buscar a palavra, já viu isso? Eles não estão preocupados se eles estão vivendo uma vida certa ou errada. Eles querem ter uma palavra de Deus. E isso vai estar na outra história também. Eles vão buscar a Deus. Esse é um espírito religioso, de que o mundo espiritual pode me dar uma orientação para eu ter sucesso. E essa palavra aqui, consulte a Deus, esse Deus aqui, é a palavra Elohim, que é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, lá quando Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Está se referindo ao Deus Trino. Mas a palavra Elohim acabou sendo usada essa palavra como que nós usamos hoje, Deus. Deus, Deus. Está na boca de todo mundo. Mas aí a gente precisa perguntar, você está falando de Deus, mas quem que é esse Deus? Me explica direito quem que é esse Deus. Está na sua mente? É um Deus que está em todas as nações? É um Deus que se revelou?
No caso do Novo Testamento, nós temos que Jesus, quando Paulo fala, olha, graças a Deus Pai e nosso Senhor, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está definindo de que Deus ele está falando. Porque nós, como sociedade, falamos muito sobre Deus. Mas aí você pergunta, mas me dá o RG desse Deus que está falando. Me dá o CPF. Me dá o Zairo Card. Você sabe quem ele é? Me dá uma característica dele. Não, é esse Deus que está lá no budismo, que está lá. Sabe? É esse Deus universal, que está no nosso coração. Mas ele é pessoal? Como que a gente tem acesso para saber quem ele é? Como que as pessoas conhecem? Não, eu sinto. Então é esse Deus genérico. Eles estão falando, eles não estão preocupados com o Deus Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés, que deu a aliança. Não, eles estão aqui tratando Deus como se fosse uma entidade espiritual, uma energia que pode ser consultada com um objeto religioso. Então eles falaram para esse levita, então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguiremos irá prosperar. A maior parte das pessoas olham para pastores como se fossem esses sacerdotes, em que o pastor, ora por mim. Mas por que você não pode orar? Depende do pastor, porque a pessoa está encarando Deus como um ídolo, em que o pastor tem uma áurea ou recebeu uma incumbência de ter uma comunicação com Deus, então Deus pode trazer a bênção para essas pessoas. Versículo 6. O sacerdote, que não devia ser sacerdote, respondeu, vão em paz. O caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor, isto é, Deus estará na frente de vocês. Então, vocês estão bem? Estão bom no cartaz aí. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, a cidade. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo os costumes dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Eles pediram para o sacerdote consultar a Deus para que a intenção deles era ir até Laís, os espiões, verificar como era essa cidade e voltar e dar o relatório. Então, antes deles achar que podia perder tempo ou correr perigo, eles consultam se aquilo, se Deus, né, o Deus genérico, aprovaria isso. Eles estavam errados já, desde o princípio. Deviam ter conquistado e ficar naquela terra. Mas eles saem, vão seguir o seu caminho, consultam um levita, que é sacerdote, que usurpou essa posição, e aí o levita responde para eles, vão em paz. Como a gente gosta de receber essas palavras, né? A gente contrata, a gente vai atrás de qualquer coisa que possa trazer para nós essa, fique em paz, vá em paz. Olha essa cidade aí. Eles viviam em paz e sem desconfiar de nada. A posição deles era muito boa. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Eles não havia líder, não havia um chefe, não havia um político, um governador. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, igual a nação de Israel quer viver. Então era uma Suíça, era uma Suécia, era o paraíso de qualquer pessoa que quisesse viver aqui na Terra. Faziam o que queriam e ninguém dizia se estava errado ou não. Parece que Laís ela é inocente? Não, era um povo que não tinha nenhuma opressão externa e dentro dela cada um fazia o que queria. E ninguém se incomodava, vivia em paz e segurança. Não é o que a gente quer? Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinha contato com outros povos. Que cidade! Eles, para conquistar a terra de Dan, ficaram com medo, o pessoal fez cara feia para eles, tinham soldados, mas agora, quando chegaram a Laís, as portas estão abertas. O sacerdote, o levita, falou, vão em paz que o Senhor está na frente de vocês. Chega lá e tem uma cidade assim que não tem nenhuma ameaça, não tem uma liderança, não tem alguém... É tudo em paz, tudo tranquilo, tudo uma bonança. Deus está conosco. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram, então,
O que vocês nos dizem? Dá um relatório para nós aí, versículo 9. Eles responderam: prepare-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Vocês vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Então os espias voltaram assim. Josué, quando mandou os espias espiar a terra, o relatório não foi desse jeito. 10 falaram: a terra é boa, mana leite e mel, mas a gente é como gafanhoto, não vai dar. Josué e Calebe tentaram dar ânimo para o povo. Não, Deus está conosco. Quem que venceu? Os 10. Aqui 5 vão espiar a terra, traz um relatório positivo, e o povo se anima e vai atrás deles. E esses 5 disseram o seguinte: quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. Olha só. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de você. Alguém falando, colocando Deus e falando em nome de Deus. É um lugar porque eles consultaram o sacerdote falou: não, Deus está na frente de vocês. Eles pegaram essa palavra e trouxeram para o povo. Então o povo, opa, independente do estado em que nós estamos, Deus está conosco. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Os espias falaram: vão, que estão parados aí, é um lugar fabuloso, Deus está conosco. Na mesma hora, 600 homens aí, mais os animais e com armas de guerra saíram. Então 600 homens para a guerra, para conquistar o lugar. Versículo 12. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Então eles vêm aqui por Judá, pelo sul, e vão subir lá para Efraim. Efraim. E essa cidade, por isso aquele lugar é chamado de Manaés Dan, até o dia de hoje, da época de quando Samuel escreveu. Essa cidade fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram, no meio do caminho, tinha a casa de Mica. Novamente. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do ar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Quer dizer, era uma mesma imagem, né? Era esculpida de madeira revestida com material, com metal. Decidam, pois, o que vamos fazer. Olha, está vendo aquela casa lá? Aquela casa tem isso. O que a gente faz? Decidam aí. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram: para o Senhor. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as armas de guerra, ficaram à entrada do portão da cidade, da casa de Mica. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Então o levita saiu, ficou lá no portão, chegou os 600 homens, os 5 entraram por algum lugar, foram lá e pegaram tudo aquilo que Mica tinha construído e feito para a sua religiosidade. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote gritou e perguntou: ei, o que é que vocês estão fazendo? Para os 5 homens que pegaram tudo aquilo lá. Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém, venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Eles não só queriam os objetos, mas agora estão querendo levar o recurso humano de Mica para exercer aquela religiosidade ali. E aí eles fazem, olha a proposta aqui:
Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Você acha melhor? Olha só, a gente está levando tudo isso aqui, você vai ser sacerdote de uma tribo. Ou você quer ficar aqui só ser sacerdote de Mica? Qual que é mais vantagem? Proposta, hein? Versículo 20. O sacerdote ficou contente. Ele agora pega a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Foi lá. Aqui. E foi lá no meio do povo. Todo feliz agora. Novo empreendimento. Antes era um empreendimento domiciliar. Agora é um empreendimento tribal. Pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta. Eles estavam indo, mas foram lá para a casa de Mica, pegaram tudo isso aí, pegaram até o sacerdote de Mica, saíram, deram meia volta e continuaram a viagem. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e seus bens. Eu não sei por que Samuel faz isso. Porque eles deram meia volta para ir conquistar a cidade de Elis. Mas eles colocam as crianças, o gado e seus bens na frente. Eu fiquei pensando, não cheguei a uma certa conclusão, ou se tem alguma conclusão para ser pensada aqui. Eu sei que, por exemplo, tem alguns países, tipo Hamas, assim, alguns povos extremistas, que eles colocam os disparadores de míssil do lado de uma escola, do lado de um hospital. Então, quando atiram um míssil para Israel, Israel tem um sistema que, quando sai um míssil de um povo inimigo, 2 mísseis saem lá de Israel. Um vai combater esse míssil, vai destruir esse míssil, o outro vai para o lugar exato aonde foi disparado o míssil. E aí que atinge escolas, atinge hospitais, asilos. Aí é um sistema automático, é o domo de ferro que eles chamam. Então, ainda assim, alguns mísseis caem em Israel. Mas a ideia aqui é que esses povos extremistas, eles colocam as suas crianças como escudo, para depois poder acusar Israel de que foi genocida, que foi impiedoso. Mas quem que é o responsável por isso? O próprio esses povos. Então, eu não sei o porquê aqui eles deram meia volta e partiram, nem sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os bens. Pode ser que aqui, nesse caso, seja uma forma de proteger. Isto é, nós vamos ter ataque por trás. Roubamos Mica e ele vai vir por trás. Então, a gente coloca lá na frente, a gente fica no flanco. A ideia de todo exército tem que proteger o seu flanco. Pode ser, mas é interessante porque Samuel cita isso. Mas vamos sem preocupar com isso. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos de Mica se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Alguma hora descobriram, nossa, o que aconteceu? Levaram tudo, não sobrou nada. E aí os vizinhos ali com Mica se reuniram, não, vamos atrás. Vamos reaver isso, vamos conversar com eles. Eles gritaram para os filhos de Dan. Então, saíram atrás, de repente, ei, o que vocês fizeram? Começaram a gritar com eles lá, que voltando-se para Mica, disseram, o que é que você quer? Por que você convocou tanta gente e veio atrás de nós? Ele sabe por quê. Mas eles perguntam. Então, versículo 24. Esse é o ponto alto desse texto. A tristeza desse texto dentro do povo de Deus. Mica respondeu, vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. Qual é a tristeza aqui? Mica está falando uma verdade? Tá. E ao falar essa verdade, ele afirma com palavras algo muito triste.
vocês pegaram os deuses que eu fiz. Como alguém que pertence ao povo de Deus poderia chegar a esse ponto de falar isso? Vocês pegaram os deuses que eu fiz. E levaram o meu sacerdote e foram embora. E aí ele faz uma conclusão. O que sobrou para mim? Essa é a angústia de alguém que faz ou que adora algo ou alguma coisa que passa a ser ídolo dele. Uma hora vai perder. Uma hora se perde. Uma hora essas coisas somem. Então, quando alguém acontece alguma coisa, pode ser uma tragédia, pode ser alguma coisa, e que a pessoa perdeu algo, e a reação dela é profundamente triste, pode estar aflorando ali a consciência que a pessoa tinha com relação àquele objeto, ao status, ao emprego, a qualquer coisa. Aquilo era tudo para mim. Já viu essa expressão? Aquilo era tudo para mim. Meu namorado era tudo para mim. Meu filho era tudo para mim. Olha, são coisas boas. Meu marido era tudo para mim. Quando a pessoa entra, não está errado nós falarmos isso, mas em pouco tempo a gente fala, não, era tudo, eu precisava, mas Deus é maior na minha vida. Não tem problema nesses momentos de turbulência a gente falar esse tipo de frase. Mas quando a gente muda a nossa vida, quando a gente entra num buraco e não sai mais por causa de dependência emocional, por causa da experiência de ter que perdi aquilo, perdi os ídolos que eu fiz. Realmente, nós fazemos de muitas coisas como ídolos da nossa vida. E aí pessoas acabam com suas vidas. É uma depressão contínua, é uma amargura contínua, é uma frustração direta com Deus. E aí vem aquelas palavras, por que Deus fez isso comigo? Essa é uma demonstração de que as coisas podiam ser boas, as coisas podiam ser legítimas, mas eu fiz daquilo como se fosse um ídolo para mim. Eu dependia daquilo. Algumas coisas começam de forma inocente, mas em pouco tempo, aquilo que era um desejo passa a ser uma necessidade, e em pouco tempo eu dependo, eu não sobrevivo se um dia eu perder aquilo. Eu nem imagino, já viu as pessoas falando assim? Eu nem imagino se eu for perder isso. Talvez até um status, ministério. Se o Japão chegar aqui para nós e falar, pronto, acabou, a gente vai destruir esse prédio, vocês não podem mais cultuar a Deus. O que a gente vai falar? Veio a pandemia, não podemos cultuar aqui. E agora? Aquilo era tudo para mim, como que eu vou? Não tenho mais o que adorar. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi impedido, a gente até dava risada. Houve uma interação muito grande entre nós, uma comunicação, porque a gente teve que se adaptar. A gente não tinha perdido nada. A gente queria estar junto, mesmo que fosse somente pela internet, sem se relacionar. Depois veio um pouco a frustração, porque a pandemia criou um sentimento ruim para nós. Mas ninguém ficou desesperado. E agora? O que vai ser de nós? Não vou poder mais ir lá num lugar que eu adorava a Deus. Ai, vou me sentir tão mal. E agora? Como que eu não vou poder mais ver o pastor? Não, acho que o pessoal fica muito alegre por causa disso. E aí Mica fala, né? Vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? Não sobrou nada. E vocês ainda perguntam o que você quer? Porém, os filhos de Dan lhe disseram, seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados, ou em algumas Bíblias,
amargurados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida você e os da sua casa. Então, fica quieto aí. Não fala alto. Porque tem uns homens, a história dos homens de Dan é que eles se irritavam facilmente. Tem uns cabra-macho aqui meio descabeçado que, se ouvirem você falar, reclamando que nós pegamos alguma coisa, eles vão se irritar, vão partir para cima de você e vão acabar com você e a sua família. E vai recorrer a quem? Quando perdemos aquilo que é ídolo para nós, não tem para quem recorrer. Quando idolatramos algo, nós esperamos muito do ídolo. Mas o ídolo não pode entregar, ele nos encaminha para uma vida de frustração e decepção. Versículo 26. Assim, os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que era mais forte do que ele, deu meia volta e foi para casa. Teve juízo. Volta para casa, perdeu os 200 moedas que ele tinha investido naquela imagem, perdeu a estola sacerdotal, perdeu os ídolos do lar, perdeu o próprio homem religioso, sacerdote, que comandava a sua religiosidade, sua dependência humana também. Versículo 27. Os homens de Dan levaram as coisas de Mica, que Mica tinha feito, e também o sacerdote dele, e foram a Laís. Então, nova trajetória. Há um povo que vive em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. Eles foram muito espertos. Aqui eles têm coragem, mas para conquistar a terra deles, eles não confiaram nem neles e nem na pessoa de Deus. Então eles desprezaram a aliança, desprezaram a adoração, e aqui eles estão caminhando para adorar outras coisas. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram, tacaram fogo na cidade, destruíram a cidade, mataram todo mundo e agora vão reedificar a cidade e passaram a morar nela. Quanto trabalho, né? Eles chamaram Dan, então agora vão dar novo nome para a cidade, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Samuel deixa bem claro isso, né? Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Então, eles pegaram aquela imagem de Mica, levantaram a ideia, colocaram num lugar visível, um lugar central. E Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés. Agora Samuel vai dar o nome desse levita. Jonatas, filho de Gerson, que era um dos filhos. Moisés tinha 3 filhos, eles cuidavam das coisas do tabernáculo, eram levitas. Um dos filhos de Moisés, Gerson, e esse Jonatas é neto de Moisés. Te assusta isso? Filho de peixe? Filho de crente? Que tristeza, né? Quanto contato ele teve com o seu avô? Quantas histórias o seu avô contou para ele de como vale obedecer a Deus e como Deus é zeloso. Moisés deve ter contado, olha, eu fiquei irado uma hora, eu quis seguir um outro caminho, Deus mandou eu pedir para a rocha da água, eu fui lá e machuquei a rocha, por causa disso não vou entrar na terra prometida. Moisés passou tanto a bondade, o poder de Deus e a ideia de que só existe um só Deus. Deus abomina qualquer idolatria, qualquer adoração a qualquer outra coisa que possa representar ou seja uma outra ideia de Deus. Moisés passou, com as suas histórias, passou bem claro, Moisés, Gerson, que viveu essas histórias. Mas talvez Jonas nasceu aqui nessa terra prometida. E para ele, num momento assim de talvez dificuldade, porque é onde ele estava, e com a proposta de Mica, e agora com a proposta de Dan, ele vai atrás. E agora ele é sacerdote. Nem Moisés foi sacerdote, seu pai foi. O seu tio foi Arão. Mas agora ele está ocupando.
Olha só, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, um bonito nome, né? Filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Sacerdote, quando um sacerdote, a existência do sacerdote implicava automaticamente que os seus filhos seriam sacerdotes. Não havia assim, quando os descendentes de Arão nascia um menino, não havia, o que será que ele vai ser, né? Será que ele vai ser engenheiro, médico? Não, já estava estabelecido. Vai ser sacerdote. Nascia um descendente lá de Moisés, o que ele vai ser? Vai ser levita. Não tem. Hã? É a casta, né? Nasceu. É um privilégio, é uma bênção, é uma instituição divina e muita responsabilidade. Não tinha opção. No caso aqui, esse levita deixou-se que a usurpação acontecesse. Ele deixou com que Mica estabelecesse sobre ele, não sei se Mica impôs a mão na cabeça, te ordeno hoje sacerdote. Ele passou, algo que ele não era de uma linhagem, passou a ser sacerdote, contra a vontade de Deus, contra a prescrição de Deus. E agora, quando está na tribo dos danitas, ele passa a ser o sacerdote daquela tribo, e aí ele entra naquele esquema dos sacerdotes filhos de Arão. Ele começa uma dinastia de novos sacerdotes. E a coisa é interessante. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes das tribos danitas até o dia do cativeiro do povo. Versículo 31, vai repetir quase a mesma ideia. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Silo. Mica deu o start. Os danitas pegaram aquela estrutura religiosa, falsa religião, falsa adoração de Mica, incrementaram agora para uma tribo toda, e esse sacerdote vai criar uma dinastia de novos sacerdotes. Então, a terra de Israel vai ter uma verdadeira espiritualidade lá na terra de Silo, aonde estava o tabernáculo. Mais para frente, o tabernáculo vai para Jerusalém, mas até aí a primeira capital da nação de Israel é Silo, e aonde foi colocado o tabernáculo. Então, a nação de Israel tem em Israel, em Jerusalém, o lugar que Deus em Silo, o lugar que Deus tinha estabelecido para adoração, e agora tem um novo lugar concorrente, com uma nova linhagem de sacerdotes concorrentes. Agora sem freio moral, adaptado talvez à cultura e aos outros povos. Agora orientado pela cabeça desses sacerdotes usurpadores. E como estava em Efraim, mais para frente, na época de Jeroboão, essa tribo vai criar a adoração ao bezerro, a Baal, e eles vão ser chamados de samaritanos. Por isso que a nação de Israel vai desprezar eles de forma tão grande, porque eles que implantaram na adoração em Israel essa falsa adoração. E aqui a ideia que fala assim: Jonas, neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Danita até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Silo. A ideia é que Mica teve o azar dos danitas passarem aí, perder tudo por causa dos danitas. Os danitas pegaram, levantaram a adoração ali a essa estátua, colocou um sacerdote, tem uma dinastia, e foi por muitos anos, até que a casa do Senhor, até o cativeiro que tirou a casa do Senhor lá de Silo. A ideia fizeram isso
e foram felizes para sempre. Deu certo. Até que aconteceu o exílio, que a casa do Senhor teve que sair. O tabernáculo teve que sair de Silo, depois foi para outra, teve algumas mudanças, até que vai chegar com Davi lá em Jerusalém. Mas a ideia é que deu certo. Teve um tempo que parecia que era a bênção de Deus, que Deus queria aquilo. E a concorrência entre o falso e o verdadeiro, na maioria das vezes, o que vence? Quem vence? O falso. Porque o falso, ele tem exigências externas. A falsa adoração, ela dá enfoque nas coisas externas, nos rituais, na celebração. Ela nunca vai falar que tem que ter mudança, tem que ter relacionamento com a divindade no coração. Porque a divindade eu posso tocar e ver. Então eu posso, como a divindade não tem olhos, não tem boca, não pode fazer nada comigo, eu chego diante dela, faço um monte de coisa e vou embora, ela fica lá, não vai ter interferência na minha vida. A falsa adoração é sempre mais atraente, ela é mais coreográfica, ela é mais deslumbrante, porque ela não afeta a minha vida. Por isso que há essa inclinação do ser humano ir atrás de falsa adoração, de momentos de experiência, de momentos daquilo que é emoção, daquilo que é legal, e não o derramar-se diante de Deus e saber que aquilo que eu estou fazendo está errado. Em nenhum momento alguém chegou para Mica, para esse levita e para Dan dizer: vocês estão errados. Eles não queriam ouvir isso. E aquilo que estava acontecendo, estava dando certo. Eles chegaram, acharam um sacerdote, acharam já os objetos de culto, conquistaram a cidade, ergueram, estava dando tudo certo. E aquilo que é certo, na cabeça de alguém que está afastado de Deus, é certo. Quando alguém desobedece a Deus, se afasta da aliança de Deus e se afasta da adoração verdadeira, ela vai tentar fazer algumas coisas. Deu certo, é Deus. É o pragmatismo. Está crescendo, está ampliando, está dando certo. Então é Deus. Se dá certo, é certo. Isso que se chama pragmatismo. E dá certo por um tempo e talvez por um longo tempo. Mas chega uma hora que tem o limite de Deus. Tem o confronto com Deus. Então tudo aquilo acabou. A adoração lá na tribo de Dan acabou quando ou aconteceu esse exílio da terra do tabernáculo, que aconteceu pela perseguição dos filisteus, ou mais para frente, a gente não sabe que tipo de exílio que é, ou mais para frente, quando Tiglat-Pileser vem e invade Israel. Alguma hora acabou. Mas tiveram muito tempo de sucesso. Vamos recordar algumas coisas sobre a tribo de Dan? Eles eram violentos, eles ameaçam Mica, destroem a cidade de Laís, eles são ladrões, roubam os ídolos e o levita de Mica, são supersticiosos e religiosos, querem a bênção do Senhor para seus projetos egoístas, são saqueadores, descontentes com a sua própria herança, deixaram a terra prometida e também ao Deus da aliança, trocaram o santuário de Deus pelo santuário do ídolo deles, e o pior, viveram felizes para sempre, pelo menos até o exílio. Deu certo, por um tempo. Algumas coisas para a gente pensar. Já falei algumas delas durante a mensagem. Os ídolos prometem, mas não entregam nada e nem protegem. Isso traz uma frustração. Você lembra da frase de Mica? Que sobrou para mim. Não sobra nada. Quando a gente devota a nossa vida para aquilo que a gente pode perder, a gente vai perder. E não vai sobrar nada. Podem ser roubados e precisam ser carregados. Causam um peso para nós. Ao contrário, olha só, ninguém pode arrebatar nossas vidas das mãos de Deus. Ninguém pode roubar. O próprio Jesus falou que Ele nos comprou com bom preço e as mãos dele e as mãos do Pai nos seguram.
Aquilo que nós temos em Deus, ninguém pode retirar da gente. Por isso que os judeus e cristãos que foram mortos, eles cantavam, porque o mais que os homens podiam fazer com ele era matar o corpo, mas não podiam tirar a vida eterna. E essas pessoas, assim, naquele momento, naquele desespero, naquela tristeza, naquele choro, a mente deles era preenchida pelo Espírito Santo e eles começaram a reverter aquela dificuldade. Eles falaram: vocês estão fazendo um bem para nós, porque daqui a pouquinho eu vou estar com Deus. Isso vocês não podem tirar. Isso vocês não podem nem mudar 1 milímetro. Ninguém pode arrebatar nossas vidas das mãos de Deus. Ninguém pode roubar Deus das nossas vidas. Como foi fácil a tribo de Dan pegar as coisas, o Deus de Mica, e levar embora. Ele tentou reaver, mas aí ele correu perigo de perder a própria vida e a vida da família dele. Podem fazer o que for conosco, ninguém pode nos arrebatar ou nos roubar das mãos de Deus, e ninguém pode roubar Deus das nossas vidas. Algumas coisas que eu devo fazer. Devo ter discernimento para saber se as bênçãos ou mal vêm de Deus ou não. Algumas vezes vem um mal sobre a gente. E agora, será que isso... Porque o inimigo está furioso. Muitas vezes é mal porque é um desconforto para nós, mas é o próprio Deus nos mandando aquilo para nos aproximarmos mais dele, para conhecermos alguma verdade que ainda não conhecemos, para entendermos a graça, a misericórdia, ou para nos disciplinar. Então, nem sempre aquilo que é bênção vem de Deus, nem sempre aquilo que é mal não vem de Deus. É mal para nós, mas muitas vezes é uma bênção. As propostas de Satanás para Jesus eram um grande bem, que terminaria em mal. Tudo isso te darei. Você não precisa passar pela cruz. Que alívio! Só me adora, né? Devo ter cuidado e empenho para não desprezar a aliança e a palavra de Deus. À luz do que eu tenho a respeito de Deus, eu não posso desprezar. É perigoso. Então, num certo sentido, a gente deve ter um crescimento preceito por preceito. Se desprezarmos em algum momento, vou tirar umas férias da minha vida cristã. Cuidado. Ninguém pode arrebatar Deus, a sua vida das mãos de Deus, mas Deus pode te disciplinar. E pode doer muito. Devo ter cuidado com a adoração independente ou impura. Adoração do meu jeito. Acrescentar coisas à adoração pensando que vem de Deus, que agrada a Deus. Cuidado. E cada dia a gente recebe uma proposta. Alguém é criativo. Vamos adorar a Deus desse jeito, vamos adorar desse jeito, vamos adorar a Deus naquele lugar. Então, porque parece que talvez em algum lugar a adoração é melhor. Ou retirar algumas coisas de uma adoração. Então, se você fizer desse jeito, sabe, sem uma vida santa, sem um temor de Deus, é só para sentimento, só para agitação. Cuidado, aí tem impureza e uma falsa adoração. O próprio Jesus falou: aquele que Deus Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, essa pureza, Deus está... nós não temos opção para escolhermos como adorar a Deus. Deus estabeleceu, e a gente precisa entender como essa adoração acontece. O que a gente viu hoje é o abandono da aliança e da adoração verdadeira, aflora a idolatria e a depravação. Quando a gente despreza a palavra de Deus e a verdadeira adoração, olha, parece que o nosso carro vai perder o câmbio, vai perder o freio numa descida. Você vai tentar controlar e não vai conseguir. E aí a gente vai demonstrar coisas que a gente queria até esconder da gente mesmo. Vai aflorar aquilo que os danitas começaram a fazer. O egoísmo, uma cidade, está dando certo, e usar de violência, né, de ameaças, tudo aquilo que é ruim começa a aflorar quando a gente abandona a palavra de Deus, quando a gente abandona
a adoração a Deus. O que retém esse aflorar da maldade no nosso coração? É depender da palavra, é quando nós continuamos adorando a Deus verdadeiro. Quando dependemos da palavra e adoramos a Deus de forma correta, o Espírito Santo está conosco e ele vai nos controlar, ele vai controlar essa natureza pecaminosa que quer fazer tanto mal. Eu e vocês temos o potencial para fazer um mal que nem nós imaginamos. É só abandonar a palavra. É só começar com uma falsa adoração. Você não vai acreditar naquilo que você vai ser capaz de fazer. Eu não quero contar exemplos aqui, mas acho que vocês conhecem alguns exemplos de jovens que adoravam a Deus, cantavam, e hoje não sei nem de que lado está mais. Tanto na sua vida sexual, na sua vida de gênero, tudo, já você fala, como que pode? Em algum momento abandonou a palavra e a verdadeira adoração. E era uma prática religiosa somente.